Oi, gente, tudo bom? Mais uma live. Hoje vamos falar de turismo acessível com a Mel Hernandes do perfil Quatro Patas pelo Mundo. É uma turismóloga formada em turismo e viajante profissional. E ela é deficiente visual e tem um cão-guia, que é a Hillary. E ela vai conversar aqui comigo sobre isso, né? Que a gente tá todo mundo com saudade de fazer, que é viajar, né? Todo mundo tá frustrado aí porque tá tendo que ficar de quarentena. Ah, turismo acessível. Agora eu sei colocar comentário fixado, gente. Eu tô melhorando aqui nas. Estamos esperando a nossa convidada, que é a Melina. Ela já vai entrar pra gente falar sobre turismo acessível, sobre o cão guia, sobre o cão guia dela. Ela tem um cão guia que é um labrador preto, gente. Ela é linda, a cachorrinha dela. Oi, a Mel chegou. Pode solicitar. Visualizar. Ai, meu Deus, peraí. Meu Deus. Ai, peraí, gente. Tô com probleminha técnico aqui. Outra pessoa que solicitou aqui. Pronto. Mel, pode solicitar. Tinha outra pessoa que solicitou, acho que apertou sem querer aqui. Aí, agora foi. Transmitir ao vivo. Aí. Oi, Oi, Mel, tudo boa bem? noite, tudo e você? Tudo certo, tá me ouvindo bem? Tô assim. Esse negócio de voice over, tripé, essas coisas é complicadinho. Então, teve uma pessoa que solicitou aqui pra participar da live. Na hora que você entrou, tipo, a pessoa apertou sem querer. Vixe, E os convidados querendo participar. né? Bora colocar todo mundo na live, que agora dá para colocar umas 10 Por enquanto pessoas, só cabe né? duas pessoas. Você consegue ler os comentários? Eu consigo, eu uso voice over, mas a gente vai assim, ao mesmo tempo que a gente tá conversando, a gente dá uma paradinha, dá uma lida e Beleza. vamos administrando aí. Para ver se alguém fala se tá tudo certo aqui, porque como eu tive que mexer na tela para poder ligar voice over, solicitar, desligar, uma coisa ruim do Sim, meu. eu acho que é melhor, às vezes, a pessoa que é convidada deixar sem voice-over, porque já aconteceu do voice-over, a pessoa vai mexer em qualquer coisa, daí ele sai da live, enfim. Sim, eu tenho que desligar o voice-over. É que eu tenho que solicitar É, para entrar na live com voice-over, aí eu desligo, aí eu aperto outro botão para confirmar e aí vai. sim, eu faço isso, a gente faz isso muitas vezes, a gente que enxerga alguma coisinha, né, a gente consegue se virar um pouco sem o voice-over, né, a gente Sim. tira pra ultrapassar os bugs da acessibilidade, né, Sempre. e aí põe de novo. Mas tá Mas, bom. enfim. Boa Eu vou vendo noite para aqui, pode todo ficar mundo da live. tranquila. Tá.
Então, se apresenta para o pessoal, Mel. Fala aí um pouquinho sobre você. Tá. Bom, eu sou a Melina, podem me chamar de Uhum. Mel. Tenho 37 anos. Há 22 anos atrás, eu acho que eu já perdi as contas, eu descobri que eu tenho uma degeneração na retina chamada de distrofia de cones e bastonetes. É uma doença degenerativa, então eu comecei a perder a visão com o tempo. E aos 27 anos foi realmente quando eu precisei lidar com a questão da deficiência visual. Foi quando minha visão se agravou. Até eu acho que o final Sim. de 2010, mais ou menos, eu tinha uns 20% de visão. E ela começou, do finalzinho de 2010 para começo de 2011, ela teve uma grande de queda, assim, uma grande piora. E foi quando eu precisei encarar a questão da deficiência visual. Eu Uhum. sou formada Então em você já perdeu quando já era adulta, né? Já. Eu fiz a É. minha faculdade, eu fiz a graduação em turismo, eu tinha baixa visão, mas eu ainda enxergava muito bem, comparando com, com hoje, eu ainda enxergava muito bem. Aham. Eu comecei a perder a questão para leitura em papel no meu último ano de faculdade, e aí eu fiz minha pós-graduação já com a perda severa, então dependendo de recursos de acessibilidade para poder fazer a pós-graduação. Aham. E aí, passar desse processo aí de aceitação, deficiência visual, de tudo mais, a Hillary chegou na minha vida em 2014. Então, esse processo começou no final de 2010, começo de 2011, e no começo de 2014, a Hillary, que é meu cão-guia, chegou na minha vida para alegrar muito mais, me Uhum. dar muito mais independência. Sim. E tem E para 6 causar anos. inveja em todos os outros cegos de bengala, porque todo mundo que usa bengala morre de inveja. A maioria, pelo menos, das pessoas que eu conheço morre de inveja de quem tem cão guia. Olha, é Mas, né, maravilhoso, quem sabe mas um dia tá disponível para todo mundo. é, ajuda muito, mas essa fase que eu tô agora é um processo emocionalmente bem complicado, que às vezes eu falo, ela me ajuda muito, mas emocionalmente falando, acho que com a bengala seria mais fácil nessa fase que ela tá para se aposentar, então Ah. é bem triste. Mas vamos lá, Ah, mas falar de coisas faz boas. parte, né? Faz parte do Faz processo. parte, a gente sabe. Então, como é que surgiu? Fala do seu projeto do Quatro Patas pelo Mundo, como é que ele surgiu, assim? Porque quando você, pelo que você me contou agora, né, a carreira na área de turismo veio antes da deficiência, né? Então, Isso. como é que foi esse processo de unir as duas coisas no Quatro Patas pelo Mundo? É. Bom, como eu falei, né, eu sou formada em turismo, sempre gostei muito de viajar e trabalhar com isso. Tanto que o meu sonho na época era trabalhar com revista de turismo, mas foi Que quando legal. também, eu tava começando com a baixa visão de fato e conhecendo a questão da minha limitação visual, então eu não tinha conhecimento ainda de recursos, não conhecia outras pessoas com baixa visão, não conheciam coisas que facilitariam a minha vida. A lei de cotas ainda era recente na época, então eu morava em Minas, não morava em São Paulo, né? Eu sou paulistana, mas na época Hum, em Minas. Tentei procurar emprego na área de turismo, mas não consegui por causa da visão. Na sério? época, sério, eles eu não me enquadrava para a lei de cotas, mas eles também não Gente, queriam me mas contratar. nem pra, por exemplo, ficar num escritório, uma parte mais administrativa, né? Não, porque eles tinham medo de eu não conseguir exercer bem a função por causa da minha visão. Era muito Ai, meu recente, Deus. em 2005, credo, né? Hum. Enfim, 15 anos atrás. Então, assim, muita coisa mudou, muita coisa. E eu também não Sim. sabia, e era tudo muito novo para mim, eu recém-formada, a minha visão piorando, eu não conhecia nada também. Mas eu não Uhum. podia ficar parada, Ah, eram então outros tempos, né? Era era um outro tempo. pré-smartphone, era antes, né, da Lei Brasileira de Inclusão, né? Era antes Sim.
da gente ter um pouquinho mais de visibilidade que tem hoje, né? Enfim, em Sim. 2005 era outra era. Apesar É, de fazer só 15 anos, era outra era. era totalmente diferente. Mas como eu não podia ficar parada, eu resolvi montar uma agência de excursão. Hum, Então, eu comecei a organizar a excursão, eu fazia tudo, fechava pacote, fazia cotação de hotel, de transporte, fazia divulgação das viagens, fazia o recebimento dos clientes, levava o grupo nas viagens, tudo que envolvia essa parte de excursão, eu era responsável por tudo. Como eu morava em Minas, era uma coisa informal, eu trabalhava na minha casa, então era tudo um pouco mais simples. aham, E aí eu fiquei com a agência por mais ou menos um ano e pouquinho, e meus pais resolveram voltar para São Paulo. Eu tentei hum, continuar aqui em São Paulo com a agência, mas eu precisaria de um ponto, eu precisaria CNPJ, eu precisaria de outras coisas, porque naquela época não tinha ainda muito costume de coisas online, né? Uma coisa que sim. não tinha um endereço fixo, trazia um pouco mais de desconfiança, né, do que hoje, que é algo muito comum. Então eu acabei deixando a agência para lá e foi aí que eu comecei a trabalhar pela primeira vez. Pela lei de cotas, fui trabalhar em recursos humanos e por um bom Uhum. tempo uma aí da minha vida fugiu da questão da profissão turismo, mas a Sim. viajante continuou sempre. É uma coisa que E, muita gente precisa encarar, né? Às vezes a gente, por essa dificuldade no mercado de abraçar pessoas com deficiência, a gente acaba ficando confinado ali nos concursos, nas leis de cota, e que às vezes não é aquilo que a gente tem mais aptidão, não é aquilo que a gente sonhava, né? Não é o ideal para nossa carreira, mas é necessidade né? Independência financeira, às é, vezes bate forte, né? e aí, em 2016, eu passei por uma situação bem delicada na minha vida Hum, e foi um momento que eu precisei me reinventar. Eu fui desligada da empresa que eu trabalhava, entre várias outras coisas ixi. que aconteceram. Após o meu luto total, o momento que eu estava vivendo, eu resolvi que eu precisava me reinventar e me Uhum. reerguer e fazer algo que eu gostava. Então, por essa minha paixão de viajar, por ter feito várias viagens sozinha, muita gente falava. Em 2008, eu viajei sozinha pela primeira vez, eu fui para a Europa. Então, Que muita gente falava legal. que eu deveria escrever um blog para incentivar Uhum. outras pessoas. Mas eu nunca fui muito tecnológica. Uhum. E nunca me liguei nisso. E foi aí que em 2016, com tudo isso que eu passei, eu resolvi, de fato, conhecer esse mundo, blog, como é que funcionava, e redes sociais, e esse mundo aí de influenciador digital, que já tinha, mas eu acho que ainda era relativamente novo essa profissão, influenciador digital. Sim. Era mais E, YouTube, né? é, E redes sociais mesmo é mais recente. é, e foi aí que eu resolvi criar o blog, o Quatro Patas pelo Mundo, como uma forma de trabalhar com a minha formação, que é turismo, por mais que depois eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, porque eu, na minha carreira profissional, trabalhei com recursos humanos, mas a minha paixão sempre foi o turismo. E aí eu Uhum. poderia falar sobre viagem, poderia falar, assim, conscientizar o setor do turismo, que as pessoas com deficiência viajam, conscientizar Sim. sobre o cão guia, porque eu sempre tive, não sempre, vai, mas boa parte dos hotéis se recusam a aceitar o cão guia e várias É, outras você tem que questões ficar assim. procurando um hotel que é pet friendly, sendo que não é um pet, né? Sim, mas eu não procuro hotel pet friendly, eu vou em hotel normal mesmo. Porque o Tem que cão brigar guia, pelas coisas. sim, sim, o cão guia é lei e tem que aceitar a gente. E Sim. foi aí que surgiu, né, como uma forma de conscientizar as pessoas, de mostrar que nós, pessoas com deficiência, né, focado aí na deficiência visual, que a gente Uhum. viaja, que a gente tem uma vida normal como qualquer outra pessoa, conscientizar as pessoas sobre o cão guia,
poder incentivar, motivar outras pessoas com a minha história de vida. Então, foi meio que essa ideia inicial aí do surgimento do blog, do Quatro Patas pelo Mundo. Sim. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários rapidinho. Tá. Falaram pra gente aqui que a imagem tá ok, tá? Lá no comecinho da live eu acabei não falando, Ai, mas tá tudo obrigada. certinho. Pode ficar tranquilo. Hum. Tem um menino aqui falando, é o Felipe Nianis, Oi, Felipe. falando que conhece teu trabalho, que te admira bastante, que sempre tem você como referência. Obrigada. Ok. Acho que é só isso. O resto é a gente mandando mãozinha e, enfim, entrando e dando oi aqui pra gente. É... Então, o que eu ia te perguntar, você falou que você viajou sozinha em 2008. Em 2008 você já estava com uma deficiência visual, né? Já, mas eu ainda não aceitava. Eu estava com 20% de visão, mais ou menos. Ah, Mas eu já é ainda baixa não. visão, né? Mas ainda é bastante. Sim, bastante. Eu ainda não usava bengala. Foi quando eu comprei a minha primeira bengala para caso de emergência, se eu precisasse. Eu cheguei a usar, mas em 20 dias que eu fiquei lá, eu acho que eu usei 4 vezes, talvez, no máximo. Então, eu E você passei foi aí. pra onde? Ah, pra Europa, né? Foi Eu pra fui para Europa, né? Europa, eu fui Isso. para Paris, fui para Madrid e fui para Grécia. Aí na Grécia eu tenho uma tia que mora lá, então ela trabalha Uhum. lá, mas o namorado dela ficou me acompanhando, né, o tempo todo. Até porque a Grécia não é um lugar, pelo menos em 2008, né? Não é um lugar muito acessível. Eu acho que se eu tivesse sozinha, eu teria passado bons perrengues lá, né? Sim, inclusive, por ser um lugar muito histórico, né? Eu nunca fui para Grécia, mas eu já fui para Itália. E as cidades da Itália são complicadas, né? Porque é tudo muito antigo, muito quebrado, né? Pra gente andar. Nossa, cadeira de roda é assim. Nem imagino como é que deve Então, ser. em Paris eu estava Porque pensando, porque eu acho que eu não vi nenhum elevador nos metrôs lá em Paris. Né? Não não sei, eu vi a tem? mulherada com carrinho de bebê, tudo descendo as escadas. Eu falei, gente, não é Nossa. possível que não tem elevador. Quanta guerra, quanta coisa que aconteceu ali. Eu via, enxergava ainda na época, né? Um pouquinho. Mas eu via muito cadeirante lá. Eu via muito deficiente físico lá em Paris. É. Não sei o transporte, mas as calçadas, né, em Paris são bem largas, é tudo muito assim, plano, ajeitadinho, diferente Para andar. dessas outras cidades do Mediterrâneo, né? Não, para andar lá pela cidade é maravilhoso. É mais assim, na hora de Sim. você pegar o transporte público, que tinha um pouco mais de complicação. E na Grécia não tem Sim. calçada. Eu fui para Atenas e fui para Creta, que a minha tia mora em Creta. Não tem Uhum. calçada. A gente andava assim, Nossa. calçada que era para uma pessoa, e tinha um lugar que não tinha calçada. Eu lembro que eu comentei até isso com a minha tia. Eu falei, nossa, cadeirante aqui não tem vez. E a gente viu uma Pois cadeirante é. na rua. Andando pela rua. Gente, como é que será que faz, né? Então, não sei. A gente tem que se virar, né? De alguma forma, a gente tem que se Sim, virar. então. é, E aí eu ia pedir para você contar algumas aventuras assim que você já deve ter passado, com certeza, que eu li o seu blog e você já foi para praticamente todos os continentes. E, né, enfim, e que tenham a ver coisas que você passou, que tenham a ver com a deficiência ou com acessibilidade, coisas legais ou coisas ruins que te marcaram assim. Conta umas histórias pra gente. Porque uma coisa que É, tem em viagem é perrengue, é história, né? se não tem perrengue, não é viagem. Exato. Tem um amigo que fala: se não tem perrengue, eu nem vou. É. Eu acho assim, falando um pouquinho da Europa, né? A gente já estava falando sobre isso. Que eu fui para Aham. Madrid. Madrid é onde está localizada a ONCE, né? Uma das maiores instituições para deficientes visuais. Uhum. E,
E era engraçado lá, porque por mais que a rua em si não seja a mais acessível, mas o transporte público, no metrô, era sempre tudo muito... As pessoas muito atenciosas, nos pontos turísticos também. Eu lembro que eu fui 2 vezes para Madrid, né? A segunda vez eu fui com meus pais. E aí foi engraçado porque meio que eu que apresentei a cidade para eles, né? A gente passou um dia Hum, lá, que era a conexão. A gente estava indo para Paris e fez conexão em Madrid e ficou um dia. Então a gente aproveitou esse um dia aí para bater perna. E aí fui eu lá botar minha cabeça para lembrar de todos as situações, os lugares que eu visitei. A gente retornou eu peguei a Hillary em 2014, foi em 2014. Mas a Hillary uhum, não foi comigo, porque tinha poucos meses que eu estava com ela e eu ia para ser madrinha de casamento. E aí os treinadores, eles recomendaram que eu deixasse ela no Brasil. Então, hum. assim, aí eu já em 2014 eu já usava bengala. Então foi quando eu tive, assim, eu pude sentir melhor a experiência com relação à acessibilidade ao tratamento. Acessibilidade não, ao tratamento das pessoas com deficiência. Uhum. Assim, quando eles viam eu chegando assim com a bengala, eles já meio que abriam passagem, já deixavam eu passar na frente, já tinha um atendimento totalmente diferenciado do que quando eu estava sem a bengala, sabe? Sim. Quando eu fui a primeira vez em 2008 para Paris, por exemplo, eu não usava bengala. E foi engraçado que eu fui no Panteão e eu na fila para comprar ingresso, eu não sei como. Tudo bem que a gente pensa que só a gente que não percebe, né? Mas o cara da bilheteria, ele percebeu que era deficiente visual. Aí ele falou assim: Ah, você é deficiente visual, né? Falei, sou. Tipo, como é que você sabe? Ah, Aí ele falou: Não, então você não precisa pagar para entrar. E ele me deu uma apostila que tinha o Braille, a história do Panteão em Braille e hum. alto relevo. Eu achei muito legal. Eu me pergunto até hoje como que ele soube de fato, porque eu não estava usando bengala nem Sim. nada. Tem algumas Mas pessoas que têm essa sensibilidade, né? Que, é, tipo, é. é uma coisa de olhar nos olhos da pessoa, né? Porque a gente tem um olhar meio diferente, cada um diferente da sua maneira, né? Mas a Uhum. gente tem um olhar diferente. Mas a pessoa no meio da correria ali, na fila, né? No meio do Então, trabalho pois ali, é. né? Eu não Tem que ser estava uma com pessoa bem bengala, estava atenta mesmo. normal. É. E aí, assim, né, teve essas questões diferentes, assim, de atendimento também, que foi bem bacana. Sim. Eu já passei por situação também de estar com a Hillary viajando quando a gente foi para Curitiba, que foi a primeira viagem que a gente fez sozinha. Hum. Uma moça se aproximou da gente, impressionada, porque estava sozinha, eu e a Hillary, a gente passeando, e eu tirando foto, eu fazendo vídeo, e como assim, sabe? E aí ela me chamou para continuar fazendo o passeio com ela e com o marido dela. Então, acho que tem várias situações, assim, engraçadas, Legal. divertidas, e os perrengues também da gente passar medo. Eu fui para Caraíva. Era Hum. uma viagem que inicialmente eu faria sozinha, minha irmã tá morando lá. E só que a minha irmã trabalhava lá, tudo, né, na época. E ela falou: Ah, Mel, aqui não é muito legal para você vir sozinha, porque eu não vou conseguir ficar com você o tempo todo. E aí eu resolvi Uhum. levar minha mãe. E foi assim, Deus que falou para eu levar minha mãe, porque a gente foi visitar uma praia um pouco distante. Na volta a maré subiu e a gente tinha que atravessar pelas rochas. O que eu acho que minha irmã não deixaria eu Ixi, fazer deu uma sozinha. falhadinha. Voltou? Oi, voltou. A maré subiu e aí? A maré subiu e a gente precisou subir pelas rochas. Então, se eu tivesse sozinha, como é que eu ia fazer? Eu e a Hillary subindo pelas rochas sem chegar em nada. Então, foi um momento muito, muito tenso. Nossa, não ia ter como. Aí a minha mãe levou a Hillary e minha irmã foi me ajudando. Então, assim, foi apavorante, porque eu não estava vendo a distância do mar, das rochas, a onda batia na rocha, molhava toda a gente, e não chegava nunca, foi um caminho interminável, assim, e eu sem saber se minha mãe tinha chegado tudo bem, se a Hillary tava, né, tinha ido bem subindo as rochas e tudo,
E aí eu caindo no buraco, ó, Sim. foi tenso, assim. Pode ser, Ô, pode louco. ser. Ai, deu outra falhadinha. Voltou? Sim, oi, voltou, agora sim. Foi. É... Então, a Laísa tá falando pra você. A Laísa Cardoso tá aqui na live, tá falando pra você contar do Rock in Rio. Oiê, beleza. Eu fui no Rock in Rio 2017 pela primeira vez. E eu fui com um Hum. amigo também deficiente visual. Eu achei melhor deixar Hillary em casa, porque muita gente, muito barulho, muito tempo de festival seria estressante para ela. E eu não me divertiria tanto também se eu tivesse com ela, porque eu ficaria preocupada com o bem-estar dela. Então a gente chegou, ele já tinha ido no Rock in Rio, mas era a primeira vez ele indo com uma deficiente visual, né? Ele só tinha ido com alguém que enxergava. E Aham. e aí foi nós dois. E quando você compra a pulseira e você vai cadastrar a pulseira no aplicativo, eles perguntam se você tem alguma deficiência e qual o meio de transporte que você vai chegar no Rock in Rio. Deduziram Hum. ele que teria alguém, eles, tipo, era um jeito deles saberem como as pessoas vão chegar para poder ter um apoio para as pessoas com deficiência que fossem de transporte público, por exemplo. Se eu não me engano, acho que era a VLT, que as coisas no Rio de Janeiro, né? BRT, VLT, eu me confundo. Uhum. E só que a gente chegou no VLT, no ponto, na estação ali do Rock in Rio, e não tinha ninguém, nenhum funcionário para auxiliar a gente a ir até o Rock in Rio. Aí eu falei, e agora? Vamos embora, vamos seguir o fluxo que com certeza a galera que tá aqui tá indo para lá. E vamos Sim. embora. E aí a gente foi andando, andando, seguindo, sobe escada e anda reto, e aquela coisa, ai, será que a gente está indo certo? Será que é o caminho? Depois apareceu um pessoal para ajudar a gente, e aí eles foram com a gente até a entrada do Rock in Rio, aí foi tranquilo. Chegando no Rock in Rio, disponibilizaram já um funcionário para poder acompanhar a gente até uma área específica para o lounge perceber, né? Que eles chamavam. Uhum. Aí a gente fez um cadastro, eles estavam fazendo o cadastro e colocando a pulseirinha nas pessoas com deficiência para poder ter prioridade na fila e tal. Aí a gente, beleza, né? A gente achou também que chegaria lá, faria o cadastro e eles disponibilizariam um funcionário para acompanhar a gente durante o festival. Não. Eles fizeram o nosso cadastro, colocaram a pulseirinha e falaram: ah, vocês sabem onde vocês vão agora? Aí, acho que a gente vai na montanha russa. Ah, tá bom. E, tipo, colocaram a gente na porta do lounge e foram embora. Aí a gente, legal, Se né? vira! Aí a gente pô, vambora, a gente encontra. A gente chegou até aqui, a gente encontra também a montanha russa. E aí, no que a gente estava saindo do lounge PCD, chamaram a gente para dar uma entrevista lá, falando, e aí chamaram uma pessoa para ajudar a gente. Então, assim, a nossa chegada no Rock in Rio não foi lá das melhores, a gente foi se virando, chegando nas atrações que a gente queria. Aí, saindo da montanha russa, levaram a gente para. Como é que chama? Para a roda gigante. Aí o pessoal da roda da gigante não estava querendo deixar a gente entrar, porque a gente era deficiente visual, eles queriam que chegasse algum funcionário para auxiliar a gente. Aí a gente falou, como assim? A gente veio até aqui, não vai deixar a gente entrar? Uai, por que não pode entrar na roda gigante? Você vai cair da roda gigante porque não enxerga? Então, Tipo, não sei, não sei. Mas eu sei que assim, foi confuso inicialmente, mas depois que a gente saiu da tirolesa, aí chegou o Santo Vanderlei, que era um funcionário ali do Rock in Rio, e aí ele ajudou a gente e ficou com a gente até o final. Até o final. E aí a nossa experiência foi completamente outra. Ele andou com a gente pelo festival, ele ajudava a gente, comprava as coisas pra gente. aí Curtiu o fluiu, show né? com a gente? Foi. Aí foi Que maravilhoso. doideira. É. Mas E o ano assim, passado. fala, o Pode que que é que perguntar, você pode disse? falar.
Não, então, eu ia perguntar assim, eu fiquei pensando, né? Que dica que você daria para alguém que está querendo começar a se jogar nesses rolês, assim? Porque dá muito medo, né? Tenho certeza que das primeiras vezes que você foi, tudo bem que você já devia ser uma viajante experiente, né? Mesmo antes da deficiência visual, desse agravamento da deficiência visual que você teve e tal. É, quem está querendo começar a assim, eu quero fazer, quero ser mais independente, quero passear sozinho. Que dica que você daria, assim? Se joga. Eu acho que eu acho que o medo sempre existe. Por mais que eu faça essas viagens, por mais que eu tenha bastante experiência de viajar, de sair sozinha, mas toda viagem que eu vou fazer sozinha, eu tenho medo. Agora, em abril, Uhum. era para eu ter ido para o Nordeste. Eu ia ficar 20 dias viajando pelo Nordeste sozinha. Eu viajaria Olha, 4 estados, só eu e a Hillary. Eu tava morrendo de medo, sabe? Eu falei, o que, que eu fui inventar essa viagem? Mas, no fundo, eu sei que vai dar tudo certo. Sempre aparecem pessoas para ajudar, sempre aparecem pessoas solidárias ali oferecendo, querendo. Eu sempre me preocupo de ter o celular carregado. Eu tenho 2 powerbank, na falta de um, tenho o outro, tá sempre sim! carregado. Nossa, isso é importante, né? Você se precaver com bateria de celular, né? Porque o Sim, celular ajuda a gente demais. Aí você fica sem o ajuda. celular, você não se locomove mais. Qualquer emergência, eu tô perdida, chama ali um transporte por aplicativo, põe Exato. o endereço do hotel, pronto. Ligo pro hotel, ligo. Porque, assim, sempre vai ter pessoas solidárias. E hoje as pessoas estão se acostumando um pouco mais de ver pessoas com deficiência pelas ruas. Ainda não Uhum. tanto, mas está aumentando cada vez mais. Então, Sim, a no gente exterior, precisa, muito mais do que aqui, né? Nos Estados Unidos, na Europa, como você falou, que você sim, via cadeirante na Grécia, mesmo sem calçada, né? Eles têm muito mais uma cultura de liberar, assim, de jogar a gente pro mundo, né? Do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda esconde muito, enfim, por qualquer motivo que seja. É o que sim. eu percebo, assim. E a gente precisa disso, a gente precisa sair, dá medo, mas vai com medo mesmo. Aos Vai com poucos medo você vai mesmo, perdendo, exatamente. você vai perdendo, você vai se habituando. Vai ter momentos que você vai se irritar, vai ter momentos que você vai pensar, não deveria ter saído de casa, mas vai ter momentos que você vai pensar, nossa, quanta gente boa cruzou meu caminho para me ajudar. Assim, eu já tive várias experiências de pessoas que saíram do caminho delas para me ajudar, para me acompanhar, né? E Que se legal. ofereceram, assim, muita, e não é uma ou outra, não, é várias situações que as pessoas se dispuseram, assim, de muito do tempo delas para poder me ajudar, para me levar com segurança até o hotel, para me levar com segurança onde eu precisaria ir. Então, tem muita gente boa nesse mundo, né? Sim. E aí, E quando a gente está fazendo turismo, as outras pessoas também não estão na correria, né? Então, se você está num sim, ponto turístico, as pessoas até estão afim, né, de conhecer outras, de interagir, de se comunicar. As pessoas estão abertas, né, nesse contexto. sim, sim. Mais do que ali na correria do cotidiano, né? Quantas vezes eu já fui, o pessoal estava ali no ponto turístico, me convidou para acompanhar, para fazer os passeios junto, fiz Olha amizade, que que nem essa legal. de Curitiba. Eu fiz amizade com um casal, até hoje a gente se fala, não com tanta frequência, mas eu fui para Curitiba em 2015 e em 2016, no Réveillon de 2016, eu fui para Florianópolis passar o Réveillon e encontrei com eles lá, que eles moram lá. Que Então, a gente legal. tá tendo muita amizade também. Sim. É, E aí, você estava falando dessa viagem do Nordeste que você ia fazer. Como é que você faz assim na prática? Vamos dar um segredo da coisa, que é uma coisa que eu tô pensando aqui, porque eu nunca viajei sozinha a turismo. Eu já viajei sozinha para estudar e tal, mas de turistar mesmo, nunca fui. E, e aí eu fico pensando assim, você chega num hotel lá sozinho, você e seu cão guia, e aí, como é que você faz? Você pede para alguém te acompanhar dentro do hotel, te mostrar ali os lugares básicos do hotel, e a partir daí você vai explorando? Como é que você faz? Sim, normalmente eu peço para alguém me acompanhar até o quarto.
e depois me mostrar onde fica o restaurante, onde fica a piscina, onde fica, né, o que Sim. tiver à Pontos disposição do estratégicos, assim. hotel. Sim, é. E aí eu vou me virando. Aí no café da manhã, peço auxílio para a pessoa que estiver lá cuidando, responsável do café da manhã. E aí vou Uhum. me virando e vou fazendo os passeios. E aí por isso que eu falo também que eu uso muito o celular, porque eu uso muito Sim, o Google Maps para poder traçar meu caminho. Então, hoje eu vou conhecer tal ponto turístico, eu tento sempre pesquisar na internet os pontos turísticos daquela cidade, os lugares melhores para conhecer. Então, eu tento procurar um hotel também que tenha, seja num ponto estratégico, que tenha uma localização boa para eu poder fazer os passeios. E sim, aí eu vou fazendo, né? Eu vou me baseando um pouco por aí e traçando todo o meu trajeto ali dentro daquela cidade, conforme os dias que eu vou ficar, o que eu quero sim. conhecer. E aí eu vou traçando. Aí na hora de restaurante, na hora bateu a fome, ou o horário, porque se a gente vai de uma cidade pequena, não tem Hum. almoço, né? 24 horas, a gente tem que procurar assim mais perto de horário de almoço. Aí eu tento procurar, perguntar para as pessoas, e assim a gente vai fazendo. Às Nossa, vezes, que. dependendo do lugar, né? Você fecha um pacote, você vai para o Nordeste, por exemplo, que você vai Hum. conhecer, às vezes ilhas, praias distantes, aí você fecha um pacote, né, de Ah, que um já tem passeio cada de dia um turismo. passeio, né? Aí é É, tranquilo. é. Aí depende muito para onde você vai. Aí tem um tipo de planejamento Sim, diferente. É, legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas. sim. Já tem uma que. A Bárbara. Peraí, rapidinho. Oi, Bárbara. Então, a Bárbara tinha perguntado, é que já subiu. A Bárbara Barros, a minha amiga, não sei se você conhece ela, ela trabalhou Isso. com turismo. Somos Então, quase ela fez vizinhas. um TCC sobre turismo, né? Foi o TCC Oi. dela. Então, ela perguntou como é que faz com o cão-guia na praia, quando você estava contando do perrengue lá que você passou com as pedras e tal. Uhum. Como é que é com o cão-guia na praia? A Hilary ama praia. Ela é Hum. apaixonada pelo mar, assim. Então, guiar na praia não é uma coisa tão tranquila, mas é possível. Ela me Que ela guia, fica muito, deve ficar muito agitada, né? Se é uma coisa que ela sim, curte sim. muito. Ela me guia querendo me levar para a água, Ah, mas dá para labrador ama fazer. a água, né? E tem uma coisa muito de confiança. Eu sei que se eu soltar a Hillary volta para mim. Mas isso daí é uma coisa Hum, pessoal de cada um. Né? Eu tenho uma amiga que ela não que confia de lindo. soltar o cachorro dela. Então, a Hillary, eu confio, eu sei que ela vai brincar na água e ela vai voltar quando eu chamar, ou ela vai ficar sempre nessa ida e vinda, ou se eu fico na beiradinha do mar, às vezes eu sento, ela fica sempre ali em volta. Então, a gente tem esse momento, eu dou também essa oportunidade. Lógico que observando se a praia tá cheia, né? Todas essas ocasiões, porque tem muita gente que tem medo, que se assusta. Sim, Mais que ela seja dócil, ela é grande, então as pessoas é. às vezes têm medo. Então, eu tomo um pouco essa preocupação. Eu procuro sempre, de repente, ficar em algum lugar um pouco mais afastado, né? E aí Sim, eu dou não essa no meio do oportunidade. povo, né? Sim, é. Aí eu dou um pouco essa oportunidade para ela se divertir também. E aí Uhum. quando eu vou para a barraca, que eu vou sentar, tomar sol, descansar, alguma coisa assim, ela também fica ali do lado, aí eu prendo ela. Normalmente às vezes eu nem preciso prender, ela já fica ali deitada. Ela tem aquele momento que ela vai brincar, mas quando eu voltar para a barraca, ela vai ficar deitadinha ali do lado. Então a gente vai fazendo Ai, essa que forma. linda. É, é. E, Ai, eu morro de recalque de cão guia. mas é tipo assim, é Sonho da uma minha vida ter um cão guia. Um dia, quem sabe. mas é uma Então, e aí? construção, assim, Fala, de fala, confiança. fala. Mas é uma construção de confiança. A minha Sim. experiência com a Hillary é essa, mas pode ser que com uma outra pessoa seja diferente, né? Uhum. É, É uma relação que você constrói ali, né, com o é. cachorro. E conta pro pessoal como é que
eu tô falando isso que eu tenho recalque e tal de quem tem cão guia? E por que que não é tão fácil obter um cão guia, né? Como é que você obteve a Hillary? A Hillary, eu peguei ela através de um projeto do SESI, né, aqui de São Paulo, em parceria com o Instituto Íris, que eles estavam entregando os cães para funcionários da indústria. E na época, eles me entrevistaram em 2013 e eu era funcionária do comércio, só que eu já estava me desligando da empresa para ir para uma outra empresa que era indústria. E então em dezembro, acho que foi em dezembro de 2013, eu não fui aprovada para o processo seletivo, mas aí em janeiro eles entraram em contato comigo de novo, que eles teriam uma segunda turma. Não, acho que não foi em dezembro, foi, mas que eles teriam uma segunda turma, e aí eu já era funcionária da indústria. Então, Ah, foi aí que eu consegui a Hillary. E em março de 2014, né, a gente foi para o treinamento. Então, que foi um legal. projeto que, infelizmente, não existe mais. Eles entregaram 9 cães e depois de um Hum. tempo o projeto acabou. Oi, tá me ouvindo? Sim, você me Ah, oi, escutou? acho que. Hum. Não, escutei, mas é que deu uma pequena travadinha. Então, eu lembro, acho, quando saiu bastante na mídia, né? Isso que estavam treinando cães no Brasil e tal, porque até então só tinha aqueles cães que a gente vai para o exterior, né? E tem que fazer o treinamento nos Estados Unidos, geralmente, e aí você traz o cão para cá e tem um treinador daqui e tal, mas o cão não é treinado aqui, né? E Uhum. agora parece que está começando, não é? Tem agora o Instituto Magnus, eu não sei muito bem como é que tá isso. Como é que, se alguém quiser, por exemplo, obter um cão guia hoje, como é que se faz, você sabe? É. Precisa se cadastrar nas instituições. Aqui a gente tem o Magnus, o Instituto Íris está retomando as atividades. Eles estão até Sim. fazendo vaquinha para poder conseguir arrecadar para treinar os cães. Não tenho certeza, mas eu acho que eles estão com 2 cães em fase de socialização. Tem Hum, a Keller, né, que fica em Balneário Camboriú. Tem um projeto do IF, que é um projeto do governo. Tem em Balneário Camboriú. O de Alegre, eu acho que fechou. E o de Goiás, eu acho que fechou. Acho que o único que tá em atividade ainda é o de Balneário Camboriú. Então, a princípio, a gente tem hum, essas 4 escolas, por enquanto. E o sim. Instituto Magnus está sendo referência, eles estão com uma estrutura bem legal, que já está sendo considerada, acho que, a maior escola de treinamento de cão guia da América Latina. Ai, que legal. Eu fui visitar no final de 2018, acho que foi no final de 2018, e eles são com uma estrutura muito legal, muito legal. Eu não vi a estrutura, Uhum. não, né, como eu peguei a Hillary aqui no Brasil, eu não sei como são as escolas lá fora, mas falaram que tá, tipo, Sim, bem parecida, assim, com a estrutura que tem lá fora. Então, os caminhos que a sim. gente tem são esses. E escola fora do Brasil, que eu sei, a única hoje que está aceitando o brasileiro é a Pilot Dog. Antigamente tinha outras escolas, mas agora eles não estão aceitando estrangeiros. Então, seria mais esse Hum. caminho, fazer o cadastro nas instituições e esperar. Infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer. Sim, E e é muito irregular, né? Porque o que eu sei é que assim, tem gente que espera 6 meses, tem gente que espera 6 anos, sim, né? é Porque porque não é por ordem de chegada, é por combinar o perfil do cachorro que está e disponível com o perfil da pessoa, né? O isso. estilo de vida, se anda mais rápido, se anda mais devagar, ou até a altura da pessoa, né? Se a pessoa é mais baixinha, Isso, pode ser um cachorro é, menor, se a pessoa é mais alta, tem que ser um cachorro maior, enfim, é. Tem que ter todas acompanhamento essas questões. de perfis. Eu levei 4 anos para conseguir a Hillary. A minha amiga levou, acho que não levou nem 6 meses para conseguir o dela. Nossa. Você Então, até acho que você tá na média 4 anos, né? Acho que aqui no é, Brasil é por aí mas a tem um menino espera. que pegou comigo na mesma turma, ele levou um mês para conseguir. Ah, que Foi ódio dessa relativo, pessoa. nem me fale. Então, assim, é uma fila que não tem ordem, né? Vai depender muito do Não. que eles têm treinado que seja compatível com o seu perfil, né? Por todas essas Uhum, questões aí que você já relatou. sim.
Deixa eu ver se tem algum comentário. E enquanto conversamos, que Hillary está aqui na maior soneca. Oi? Não, só para não ficar mudo, eu tô falando. Falei, enquanto a gente está conversando aqui na live, a Hillary está aqui na maior soneca. Oh. Jailson tá falando pra você ir pra Fortaleza, Ai, adoro Fortaleza. visitá-lo. Oi, saudades. Foi em 2017. Povo muito acolhedor. Ah, estão perguntando aqui, como é que está a audiodescrição pelos lugares onde você já viajou? E aí, nos pontos turísticos? Eles estão tentando. Eu acho que o importante é isso, eles estão tentando. Ainda não, ainda acho que está um pouco falho. Acho que talvez por Aham. falta de conhecimento, por não ter ainda muita estrutura. Mas eu vejo que muita gente está tentando de fato fazer com que tenha mais recursos de acessibilidade nos pontos turísticos. Ainda tem muito a melhorar, tem, mas só de já ter começado, só de, né, de já ter tido essa iniciativa já é importante. Sim. Eu posso contar uma experiência minha que eu tive no exterior com audiodescrição? Eu fui 2 anos atrás para Londres, né? E eu fui no Portrait Gallery, né? Que é um museu que só tem retratos de personalidades históricas e tal, enfim. E só quadro, né? Ou seja, praticamente só visual, né? E eles têm aquele foninho, né? Que eles dão aquelas informações sobre cada quadro. Você vai apertando os numerozinhos lá e vai, né, tendo as informações. E tinha um especial que era com audiodescrição, né? Além das informações, ele descrevia os quadros também. E aí eu pedi, né, no balcãozinho, e aí ficou aquele negócio, o foninho, o telefoninho lá, o aparelhinho, não funcionava direito, porque ele tava sem bateria. Sabe quando a bateria não carrega? Sabe quando o celular é velho e ele só pega, tipo, 5 minutos de carga e ele morre? Uhum. Tava assim, e era o único foninho que tinha esse conteúdo audiodescrito, né? E Uhum. aí, quer dizer, tinha, mas não tinha, porque eu tive que devolver, porque não serviu pra nada, não conseguia, É, sabe? E aí eles tinham o mesmo conteúdo em braille, só que, né, hoje em dia não é todo mundo que sabe braille. Eu sei braille, mas eu eu leio não muito sei. devagar, então eu vou ficar 3 dias pra visitar o museu inteiro, sabe? Então, a gente ainda precisa Mas, melhorar, né? Assim, então, as pessoas estão dispostas, mas ainda precisa ter esse cuidado, né? De estar preciso. sempre acessível, de estar sempre disponível, de não, né? Porque aquele É, negócio provavelmente está lá largado há um tempão e começou a dar defeito e ninguém nem percebeu, né? é. É porque, assim, por isso que eu falo que é importante que a gente saia para as ruas, que a gente seja visto. Uhum. Porque, muito provavelmente, poucas pessoas peçam esse recurso, esse aparelhinho, então eles não têm tanta preocupação. Eu fui na Disney e eles têm lá um aparelho com audiodescrição, não de todas as atrações, mas de algumas. Só que o negócio é pré-histórico, é pesadaço, você tem que andar com ele pendurado Nossa. no pescoço. O E aí dia você inteiro debaixo precisa. do sol, né? Porque Disney já é um Então, rolê cansativo. é. E aí você precisava, quando você chegava no brinquedo, você precisava digitar o número do brinquedo. Então, como é que eu vou saber qual que é o número do brinquedo? O negócio era É, touch. pois Tipo, é. eu fui em um brinquedo só, depois eu fui devolver. Eu falei, não, esse negócio cansando meu pescoço horrores. Você já leva a mochila, você já leva um monte de coisa debaixo do Exato. sol. Então, por isso que eu falei assim, é legal que tem essa iniciativa, tá tendo essa preocupação, mas a gente precisa usar esses recursos para dar os feedbacks para eles pensarem aí. Sim, Porque na maioria sim. das vezes, quem testa tudo isso ou quem vai atrás desse recurso não são pessoas com deficiência, não são as pessoas que vão de fato utilizar aquele Hum, recurso, né? Então, sim. nosso papel é muito importante.
Sim, eu acho quase um ato político, sabe? A gente incomodar os outros nesse nível. De assim, Aham. tipo, me ajuda, se vira aí. Sabe? Você chegar num lugar e cobrar a acessibilidade, e se não funciona, você dizer, ó, melhora aí, sabe? Eu acho que é importante. E a gente ter a coragem, né, de fazer isso, porque muitas vezes a gente fica sem graça. Eu, pelo menos, tem dia que eu fico bem sem graça de responder, de, sabe? Aqueles Sim. Ah, preconceitos nossos básicos de cada dia, da pessoa que conversa com o nosso acompanhante. sim, sim. Tem gente que vai lá e faz uma desfeita, né? Lida, É, consegue falar isso de alguma forma. Eu sempre fico muito travada e eu acho que a gente precisa trabalhar isso, né? Todo mundo, com certeza. pra, né? Em 2017, quando eu fui no Rock in Rio, depois eu fui visitar o Cristo. Fui Hum, com meu amigo, deficiente visual, e a gente foi visitar o Cristo. Aí a gente pegou o metrô, chegou lá, chegou até a bilheteria, comprou o bilhete, ajudaram a gente até a van, tudo beleza. Aí ele chegou para mim, o cara assim, falou: Olha, no meio do caminho do Cristo tem uma área lá, não lembro o nome, de atendimento ao turista, não lembro exatamente, que tem uma exposição. Ela é acessível, você quer conhecer? Falei, ah, é legal, hum. né? Eu já tava com um blog, eu falei, legal, porque eu mostro no blog, eu mostro para o blog e tudo. E aí a gente chegou, veio o guia, super simpático. Nossa, o rapaz, assim, um amor de pessoa. Acompanhando a gente dentro da exposição, mostrou a entrada, foi falando, aí a gente foi entrando. Aí ele chegou, ah, aqui tem a maquete da serra, tal, do espaço, beleza. Aí eu já preparei a minha mãozinha para tocar na maquete. Ai, mas ela tá dentro de um vidro. Aí eu, opa, beleza. Ah, beleza. Aí a gente foi, subiu para o segundo andar, aí ele continuou explicando. Ah, tem aqui esse desenho, blá, coloca a mão para você ver. Aí eu coloquei a mão numa tábua de madeira lisa. Tipo, você não sentia nada, nada. Aí eu, tá. Ah, e aqui tem um quadro com os animais que tem na serra, blá, 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 blá. Eu, tá. Ah, e aqui você toca e acontece. Eu, tá, beleza. Aí depois ele levou a gente numa área que ele mostrava 24 horas da serra. Então teve chuva, teve sol, insetos. Foi a parte da exposição que eu mais gostei, porque foi a parte mais sensorial, porque eu escutava o barulho da chuva, Aham. foi legal. Depois que a gente saiu da exposição, ele falou assim: ai, o que vocês acharam? Eu falei: então, a exposição é linda para quem enxerga, mas vocês já pensaram que para quem é deficiente visual não tem nada tátil? Vocês Né? precisavam fazer uma maquete para a gente tocar. Os animais vocês poderiam fazer, sei lá, em gesso ou de pelúcia, em alguma coisa para a gente conseguir Uhum. tocar os animais. Aí ele olhou para mim e falou assim: Nossa, nunca tinha pensado nisso. É, nunca tinha pensado nisso, exatamente. É a frase que Então, mais. As pessoas nem é, pensam que, né, que existem pessoas que talvez não consigam acessar aquela sim. exposição, né? E ele estava me vendendo a exposição como sendo acessível. Só que era acessível para cadeira Porque de tinha rodas. alguém para te acompanhar Não, e te mostrar. Não era acessível não de era verdade, né? acessível para cadeira de rodas. Porque tinha Ah, elevador, tinha o piso tátil, na verdade, acho que era só na escada que tinha. Não lembro se tinha. é. Não, eu É acho que aquela tinha no história do toda a piso tátil que exposição. assim é pro É, cego não morrer, não cair. Não é para você, não é para você realmente se orientar. É só em volta das coisas que podem te matar, tipo é. escada, tipo, enfim. Então as pessoas não estão, não que seja por mal, mas é falta de conhecimento das pessoas. Por isso que a gente Sim. tem que aí mostrar que a gente existe e falar. Uhum. Isso é importante. Sim. É isso, Mel. A gente tem 5 minutos. Peraí, vou ver se tem mais alguma coisa. Uhum. Então vai ser over. É, né? Peraí. A Bárbara tá perguntando. A Bárbara é a diretora das minhas lives, ela tá sempre aqui. Ela tá perguntando como é que vai ser quando a Hillary se aposentar. Vamos encerrar com esse tema meio triste pra você, mas como é que vai ser quando ela se aposentar? Bom, teoricamente,
Não vai ser um processo fácil, eu não sei como é que vai ser. Né? Em teoria, ela se aposenta aí na metade, no segundo semestre do ano que vem. Vai depender muito da condição física dela. Hoje ela está maravilhosamente bem, mas eu não sei como Uhum. é que, né, será o ano que vem. Então, em teoria, eu vou pegar outro cão e a Hillary vai virar um animal de estimação, vai continuar comigo, mas como pet. Uhum. Só que para saber mesmo, só o ano que vem, para saber como é que serão as coisas de verdade. Em teoria, seria isso. Mas é Hum. muito doloroso, assim, pensar que ela não vai mais me guiar, que por mais que ela fique em casa, é diferente. Ela não vai estar 24 horas comigo. E só de Sim. falar me emociona. Mas, enfim, faz parte do processo. Imagino, imagino, porque e aí você vai ter que também se abrir para outro cão, né? Então, Enfim, todo aí um tem aquela processo coisa de complicado. você achar que você está traindo o primeiro cão, porque Aham, você está, sei lá, é uma coisa que, como me disseram, né, deixa para quando for a hora. Deixa para sofrer quando for a hora. Não tem exatamente. que Não adianta sofrer por sofrer por antecipação, antecipação. mas É. é. Então tá bom, eu acho que é isso. É, muito obrigada. Eu já tô morrendo de vontade aqui de planejar uma viagem sozinha, me jogar. Você me inspirou pra caramba. Ai, é muito bom. Eu tenho Olha, certeza dá que várias pessoas medo, que mas assistiram é bom. também. Tá? Essa live depois vai ficar no meu YouTube, né? Depois eu te passo o link. Vai ficar no IGTV aqui também. E é isso. Muito, muito obrigada por ter participado. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada, eu agradeço pelo convite, agradeço todo mundo que ficou aqui até aqui. Quem tiver mais dúvidas, eu estou à disposição, só mandar direct, mandar Isso. mensagem. Me acompanha lá no @4P pelo mundo e vamos aí explorar esse mundo junto, mostrar para as pessoas que a gente existe, vamos viver, que a vida passa rápido Isso. demais. Obrigada. E a nossa vida é muito normal e muito divertida também, E né? Porque muito a gente se divertida. diverte pra caramba também, como todo mundo, né? Falando em YouTube, hoje eu liberei um vídeo lá no meu canal no YouTube onde eu mostro os meus dotes culinários. Para quem não Ah, que legal. acredita que um Eu deficiente vi, eu vi que visual você tá pode com o YouTube também. Se inscrevam no canal do YouTube dela, gente, que ainda tá aqui com a gente. E confiram todo o trabalho da Mel lá no Quatro Patas é, pelo Mundo, que é muito tô legal. tentando retomar aí meu canal, vamos ver. Sim! Então tá Obrigada bom. por Um tudo. beijo. Beijo, boa noite. Obrigada, viu? Beijo. Tchau.